Capítulo 7. Cristologia. Para as pessoas decaídas que estão em busca da salvação, existem muitas questões a serem resolvidas, das quais as mais importantes estão relacionadas com a Cristologia. A Trindade, que trata da relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, o renascimento e a relação entre Jesus, o Espírito Santo e as pessoas decaídas. Até os dias de hoje, as controvérsias que cercam estes assuntos nunca foram esclarecidas. Por esta razão, as diferenças entre as doutrinas cristãs e as outras crenças estão bastante confusas. A chave para abordar estes assuntos consiste em compreender o valor original dos seres humanos como ponto de partida para responder às outras questões da Cristologia. Seção 1. O valor de uma pessoa que realizou a finalidade da criação. Consideremos o valor de uma pessoa que realizou a finalidade da criação, isto é, o valor de Adão ou de Eva em estado de perfeição. Podemos compreender o valor de uma pessoa aperfeiçoada a partir de várias perspectivas. Primeiro, a relação entre Deus e a pessoa plenamente madura assemelha-se à relação entre as características duais. Os seres humanos foram criados com mente e corpo semelhantes às características duais de Deus. Do mesmo modo, a relação entre Deus e uma pessoa que realizou a perfeição de seu caráter individual também pode ser comparada à relação entre as características duais de uma pessoa, isto é, entre mente e corpo. Assim, como o corpo é criado à semelhança da mente intangível para ser seu parceiro objeto substancial, um ser humano é criado à imagem de Deus intangível para ser seu parceiro objeto substancial. Assim, como existe unidade inseparável entre a mente e o corpo de uma pessoa verdadeira centralizada em Deus, também há unidade inseparável entre Deus e uma pessoa verdadeira, os quais formam juntos um fundamento de 4 posições. Nessa unidade, a pessoa sente o coração de Deus como uma realidade pessoal. Possuindo um caráter de plena maturidade, essa pessoa é um templo de Deus. Deus pode habitar nela e ela adquire uma natureza divina. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Jesus falou desse estado de perfeição, dizendo: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Assim, entendemos que uma pessoa que realizou a finalidade da criação assume um valor divino comparável ao valor de Deus. Segundo, consideremos o valor de um ser humano da perspectiva da finalidade pela qual foi criado. Deus criou os seres humanos com o propósito de desfrutar da felicidade eterna em conjunto com os seres humanos. Cada ser humano possui um caráter individual único. Independentemente do número de pessoas que nascem na Terra, nunca existem duas com a mesma personalidade. Cada pessoa é um parceiro objeto substancial de Deus. Cada pessoa manifesta um aspecto distinto das características duais de Deus. Por isso, tal pessoa é a única no universo inteiro que pode estimular um aspecto particular distinto da natureza de Deus e proporcionar-lhe alegria, conforme o princípio da criação 3:2. Cada pessoa que cumpriu a finalidade da criação é, desse modo, um ser único no cosmo. Sendo assim, podemos afirmar a verdade contida nas palavras do Buda. No céu e na terra, eu sou o único honrado. As primeiras palavras atribuídas ao Buda após seu nascimento. Terceiro, consideremos o valor de um ser humano baseado em sua relação com o universo, como foi esclarecido pelo princípio da criação.
Uma pessoa que cumpriu a finalidade da criação pode governar o universo inteiro. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Possuindo espírito e corpo, ela pode governar o mundo espiritual com seu eu espiritual e o mundo físico com seu eu físico. Com os seres humanos atuando como mediadores, os dois mundos entram em uma relação recíproca e formam um cosmo unificado que é um parceiro objeto completo para Deus. Aprendemos por meio do princípio da criação que o universo é a manifestação substancial das características duais de um ser humano. O espírito de uma pessoa é a encapsulação de todos os elementos do mundo espiritual, e seu corpo é a encapsulação de todos os elementos do mundo físico. A pessoa que cumpriu a finalidade da criação é, pois, a encapsulação de todas as essências de tudo no universo. Isso explica por que um ser humano é chamado de microcosmo do universo. Por estas razões, um ser humano possui o valor do cosmo inteiro. Podemos, então, compreender sob uma nova luz as palavras de Jesus. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus, capítulo 16, versículo 26. Suponha que existe uma máquina perfeita cujas peças são únicas no mundo. Sem nenhuma peça de reposição e nenhum método de fazer outra peça. Não importa o tamanho ou a insignificância da peça, seu valor é igual ao valor da máquina inteira. De modo semelhante, uma pessoa totalmente madura é única no universo. Não importa quão insignificante ela pareça, seu valor é igual ao valor do cosmo inteiro. Faixa 2. Seção 2. Jesus e a pessoa que realizou a finalidade da criação. 2.1. O Adão perfeito, Jesus e a restauração da árvore da vida. A história humana é a história da providência da restauração. Sua meta é a realização do reino do céu na terra, quando, no final da história, a árvore da vida perdida no jardim do Éden for recuperada. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Podemos compreender a relação entre o Adão perfeito e Jesus através da comparação da árvore da vida do jardim do Éden com a árvore da vida que será restaurada nos últimos dias. Como foi explicado acima, se Adão tivesse realizado completamente o ideal da criação, ele teria se tornado a árvore da vida, conforme a queda 1:1:1. Do mesmo modo, todos os seus descendentes teriam se tornado árvores da vida. Todavia, a queda de Adão frustrou a vontade de Deus e, desde então, a humanidade decaída tem esperado ser restaurada como árvores da vida. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Já que uma pessoa decaída nunca pode ser restaurada como uma árvore de vida por seus próprios esforços, é necessário que um homem que tenha completado o ideal da criação venha como a árvore da vida e enxerte em si todas as pessoas. Jesus é esta árvore de vida retratada na Bíblia. Se Adão tivesse realizado o ideal de perfeição, simbolizado pela árvore da vida no jardim do Éden, teria se tornado idêntico a Jesus, que foi simbolizado pela árvore da vida no livro do Apocalipse, no sentido de ter realizado a meta da criação. Assim, eles possuiriam valor igual. Jesus, os seres humanos e o cumprimento da finalidade da criação. Comparemos o valor de Jesus com o valor de uma pessoa de caráter individual perfeito. Com respeito à finalidade da criação,
Uma pessoa de plena maturidade é perfeita como Deus é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Possuindo a mesma natureza divina que Deus, ela é infinitamente preciosa. Porque Deus é um ser eterno, uma pessoa criada para tornar-se seu parceiro objeto em corpo, deve possuir uma vida eterna. Uma pessoa de plena maturidade é única no cosmo inteiro. Além disso, sendo ela o senhor do mundo inteiro da natureza, que não pode realizar seu pleno valor sem ela, a pessoa possui o valor do cosmo. Não existe valor maior que uma pessoa que tenha realizado a finalidade da criação. Este é o valor de Jesus, que certamente atingiu o valor mais alto que se pode imaginar. A crença cristã convencional na divindade de Jesus tem um alicerce forte, porque, sendo um ser humano perfeito, Jesus é totalmente um com Deus. A afirmação de que Jesus é um homem que cumpriu a finalidade da criação não diminui em nada o valor de Jesus. De fato, o princípio da criação eleva o valor verdadeiro de todas as pessoas que cumprirem a finalidade da criação a um nível comparável ao de Jesus. Vamos agora examinar algumas evidências bíblicas que apoiam a afirmação de que Jesus é um homem que cumpriu a finalidade da criação. Está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Nestes termos, a Bíblia mostra claramente que Jesus é um homem. Acima de tudo, ele teve que vir como um ser humano para que pudesse se tornar o verdadeiro Pai, capaz de dar renascimento aos seres humanos. Faixa 4. 2:3. Jesus é o próprio Deus? Quando Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse Deus, Jesus disse: Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João, capítulo 14, versículos 9 e 10. Está escrito acerca de Jesus: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João, capítulo 1, versículo 10. Jesus também disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Com base nestes versículos bíblicos, muitos cristãos passaram a acreditar que Jesus é Deus, o Criador. Jesus pode perfeitamente ser chamado de Deus porque, sendo um homem que cumpriu a finalidade da criação e que vive em unidade com Deus, ele possui uma natureza divina. Não obstante, ele não é o próprio Deus Criador. Podemos considerar o relacionamento entre Deus e Jesus como análogo ao relacionamento existente entre a mente e o corpo. Uma vez que o corpo é o parceiro objeto substancial da mente, este se assemelha à mente e age em unidade com a mente. Assim, podemos compreender que o corpo é o segundo eu da mente. Mas o corpo não é a própria mente.
Por analogia, uma vez que Jesus é um com Deus e a encarnação de Deus, podemos dizer que ele é o segundo eu de Deus, mas ele não é o próprio Deus. É verdade que a pessoa que viu Jesus pode dizer que viu Deus, mas ao afirmar isto, ele não queria dizer que Jesus era o próprio Deus. João, capítulo 14, versículos 9 e 10. A Bíblia refere-se a Jesus como o Verbo feito carne. João, capítulo 1, versículo 14. Este versículo significa que Jesus é a encarnação do Verbo, isto é, um homem no qual o Verbo se tornou vivo. Lemos que todas as coisas foram feitas através do Verbo e que o mundo foi feito através de Jesus. João, capítulo 1, versículos 3 e 10. Com base nisso, pode-se dizer que Jesus é o Criador. Para compreender o significado destes versículos, consideremos que, de acordo com o princípio da criação, o universo é a manifestação substancial da natureza interna e da forma externa de um homem de caráter perfeito. Todos os elementos do universo estão contidos numa pessoa de plena maturidade. Eles ressoam em harmonia em volta dela. Neste sentido, podemos dizer que o universo é criado por um ser humano perfeito. Além disso, Deus pretendia que os seres humanos fossem os criadores e senhores do mundo natural, dotando-os com o caráter e com os poderes do Criador. Isto era para ser realizado assim que eles atingissem perfeição através do cumprimento de sua responsabilidade. Desta perspectiva, estes versículos estão de acordo com o nosso entendimento acerca de Jesus como um homem que cumpriu a finalidade da criação. Eles não significam que Jesus é o próprio Criador. Jesus também disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Todavia, com respeito à providência da restauração, Jesus é o antepassado de Abraão, porque, sendo o escolhido que dá renascimento a toda a humanidade, ele veio na posição do primeiro antepassado. Precisamos entender que, com estas palavras, Jesus não afirmou ser ele o próprio Deus. Enquanto viveu na terra, Jesus era um homem como nós, sem diferença, exceto pelo fato de que ele não tinha o pecado original. Mesmo no mundo espiritual, onde tem residido desde a sua ressurreição, Jesus vive como um espírito, como os seus discípulos. A única diferença entre eles é que Jesus vive como um espírito divino, emitindo brilhantes raios de luz, enquanto os seus discípulos, como espíritos de vida, apenas refletem essa luz. Está escrito que desde a sua ressurreição, Jesus está intercedendo por nós diante de Deus, como fazia enquanto estava na terra. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se Jesus fosse o próprio Deus, como poderia interceder por nós diante dele próprio? Além disso, Jesus chamou Deus de Pai, reconhecendo assim que ele não era o próprio Deus. João, capítulo 17, versículo 1. Se Jesus fosse o próprio Deus, como podia ser tentado por Satanás? Finalmente, podemos concluir com certeza que Jesus não era o próprio Deus com base nas palavras que ele pronunciou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Faixa 5. Seção 3. Jesus e as pessoas decaídas. Uma pessoa decaída não possui nenhum aspecto do valor de uma pessoa verdadeira que cumpriu a finalidade da criação. Ao contrário,
Ela caiu para um nível tão baixo que passou a admirar e a se submeter aos anjos que foram criados como seus subordinados. De outra forma, uma vez que Jesus veio com o pleno valor de uma pessoa que cumpriu a finalidade da criação, todas as coisas lhe estão sujeitas. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Assim, uma pessoa decaída, que nasceu com o pecado original, está manchada com a condição que Satanás usa para atacá-la. Por sua vez, sem o pecado original, Jesus não possuía em si mesmo nenhuma condição que permitisse a Satanás invadi-lo. Uma pessoa decaída não pode compreender a vontade nem o coração de Deus. No máximo, ela os pode entender e sentir de relance. Em contrapartida, Jesus compreendia plenamente a vontade de Deus e sentia profundamente o seu coração, tendo também experimentado o coração de Deus como uma realidade em sua vida cotidiana. Quando está no estado decaído, uma pessoa não tem praticamente nada de seu valor original. Todavia, quando ela renasce espiritual e fisicamente, através de Jesus, o verdadeiro Pai, tornando-se sua filha livre do pecado original, ela está restaurada como uma pessoa verdadeira que completou a finalidade da criação, assim como Jesus. Desse modo, sua relação com Jesus seria como a relação de uma filha e seu pai. Embora sua relação sempre mantenha a ordem vertical de pai e filho, seus valores originais são iguais. Assim, Cristo é a cabeça da Igreja, e nós somos seu corpo e seus membros. Efésios, capítulo 1, versículo 22. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Jesus é o templo principal, e nós somos os ramais. Jesus é a videira, e nós somos os ramos. 26. João, capítulo 15, versículo 5. Somos as oliveiras selvagens que precisam enxertar-se em Jesus, a oliveira verdadeira. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Depois, nós mesmos podemos nos tornar oliveiras verdadeiras. Consequentemente, Jesus nos chamou meus amigos. João, capítulo 15, versículo 14. Está escrito que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele. Jesus é só o primeiro fruto. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Nós que pertencemos a Cristo, seremos os próximos, por ocasião de sua segunda vinda. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Faixa 6. Seção 4. O renascimento e a Trindade. A doutrina da Trindade é um dos assuntos mais misteriosos da teologia cristã. Além disso, a doutrina relacionada ao renascimento, embora aparentemente clara para todos, precisa receber elucidação mais profunda. Nesta sessão, examinaremos estas doutrinas. Renascimento. Jesus, o Espírito Santo e sua missão para dar renascimento. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Renascimento significa nascer outra vez, porque as pessoas decaídas precisam renascer. Se Adão e Eva tivessem realizado o ideal da criação e tivessem se tornado os verdadeiros pais da humanidade, eles teriam dado à luz filhos bons, sem pecado original, e teriam formado o reino do céu na terra. Todavia, Adão e Eva caíram e tornaram-se maus pais, multiplicando filhos maus que criaram este inferno na terra. Então, como Jesus disse a Nicodemos,
As pessoas decaídas não podem ver o reino de Deus sem renascer como os filhos sem pecado original. Não podemos nascer sem pais. Quem então são os pais de bondade por meio dos quais poderemos renascer livres do pecado original e entrar no reino de Deus? Pais que possuem o pecado original não podem dar à luz filhos bons sem pecado original. Com certeza, é impossível encontrar pais sem pecado na humanidade decaída. Estes pais devem descer do céu. Jesus foi o Pai que veio do céu. Ele veio como o verdadeiro Pai para dar renascimento às pessoas decaídas, transformando-as em filhos de bondade, completamente livres do pecado original e capazes de construir o reino do céu na terra. Assim está escrito na Bíblia: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus veio como o verdadeiro Pai que Adão falhou em se tornar. Por isso a Bíblia fala de Jesus como o último Adão e como o Pai eterno. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Todavia, um pai sozinho não pode dar renascimento a filhos. Deve haver uma verdadeira mãe, assim como um verdadeiro pai, para que os filhos decaídos possam renascer como filhos sem pecado. O Espírito Santo veio como a verdadeira mãe. É por isso que Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus sem renascer através do Espírito Santo. João, capítulo 3, versículo 5. Muitos receberam a revelação de que o Espírito Santo é feminino. Isto é assim porque o Espírito Santo veio como a verdadeira mãe, ou a segunda Eva. Uma vez que o Espírito Santo é o aspecto feminino da natureza de Deus, não podemos estar diante de Jesus como suas noivas, sem antes receber o Espírito Santo. Sendo feminino, o Espírito Santo consola e move os corações das pessoas para Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. O Espírito Santo, como uma verdadeira mãe espiritual, limpa os pecados das pessoas, expiando o pecado cometido por Eva. Jesus, o Senhor masculino, trabalha no céu, Yang, enquanto o Espírito Santo, sua contraparte feminina, trabalha na terra, Yin. Jesus, o Espírito Santo e as características duais do Logos. Logos é a palavra grega para o princípio racional ou verbo. A Bíblia indica que o Logos é um parceiro objeto de Deus envolvido em uma relação recíproca com ele. João, capítulo 1, versículo 1. Desde que Deus, o parceiro sujeito do Logos, existe com características duais, o Logos, como seu parceiro objeto, também deve ser composto de características duais. Se o Logos existisse sem características duais, todas as coisas feitas por meio dele, 37, não seriam compostas de características duais. João, capítulo 1, versículo 3. Adão e Eva, os parceiros objeto em imagem de Deus encarnados, foram criados separadamente a partir das características duais do Logos, conforme o princípio da criação 1:1. Se Adão, como um homem, tivesse cumprido o ideal da criação e tivesse se transformado na árvore da vida, e se Eva, como uma mulher, tivesse cumprido o ideal da criação e tivesse realizado a árvore do conhecimento do bem e do mal, ficariam juntos como os pais verdadeiros da humanidade.
eles teriam cumprido as 3 grandes bênçãos e teriam realizado o reino de Deus na terra. No entanto, devido à queda, este mundo virou o inferno na terra. Consequentemente, para dar renascimento às pessoas decaídas, Jesus veio como o segundo Adão, o verdadeiro pai da humanidade e como símbolo da árvore da vida. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Sendo assim, não deveria vir também a verdadeira mãe da humanidade, a segunda Eva, com a missão simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal? Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Aquela que veio como a verdadeira mãe para dar renascimento às pessoas decaídas foi o Espírito Santo. O renascimento espiritual através de Jesus e do Espírito Santo. Uma nova vida nasce a partir do amor dos pais. Quando cremos em Jesus como Salvador através da inspiração do Espírito Santo, recebemos o amor dos verdadeiros pais espirituais, que é gerado através da ação de dar e receber entre Jesus, o verdadeiro pai espiritual, e o Espírito Santo, a verdadeira mãe espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Através deste amor, eles nos infundem nova vida e nossos espíritos renascem como novos eus. Este é o renascimento espiritual. Não obstante, como os seres humanos caíram espiritual e fisicamente, precisamos ser purificados do pecado original através do renascimento espiritual e físico. Cristo deve voltar à Terra para dar salvação física à humanidade, a qual se processará através de nosso renascimento físico. A Trindade. Segundo o princípio da criação, a finalidade da criação de Deus é concluída na base do fundamento de 4 posições, que é estabelecido com a realização das 3 finalidades objetivas através da ação de origem, divisão, união. Para cumprir a finalidade da criação, Jesus e o Espírito Santo apresentam-se como parceiros objeto de Deus, manifestando separadamente as características duais de Deus. Eles se unem, então, através da ação de dar e receber, tendo Deus no centro, e estabelecem o fundamento de 4 posições, constituindo uma unidade: Deus, Jesus e o Espírito Santo. E esta unidade constitui a Santíssima Trindade. Originalmente, a finalidade de Deus ao criar Adão e Eva foi formar uma trindade, preparando-os para serem os verdadeiros pais da humanidade, unidos harmoniosamente como marido e esposa, centralizados em Deus em um fundamento de 4 posições. Se Adão e Eva não tivessem caído, mas tivessem formado a Trindade com Deus, tornando-se os verdadeiros pais, capazes de multiplicar filhos de bondade, seus descendentes também se tornariam bons maridos e boas esposas, com Deus no centro de suas vidas. Cada casal teria, assim, formado uma Trindade com Deus. O reino do céu na terra teria sido realizado naquela época através do cumprimento das 3 grandes bênçãos. No entanto, quando Adão e Eva caíram, eles formaram um fundamento de 4 posições centralizados em Satanás. Em outras palavras, eles formaram uma trindade decaída com Satanás. Seus descendentes também continuaram formando trindades centralizadas em Satanás, originando assim uma sociedade corrupta e imoral. Desde a queda, Deus tem ansiado pelo dia em que pudesse dar renascimento às pessoas e unir-se em trindade com elas. Por isso, Deus pretendia exaltar Jesus e sua noiva como o segundo Adão e a segunda Eva, para se tornarem os verdadeiros pais da humanidade. Todavia, o Jesus ressuscitado e o Espírito Santo, em unidade com Deus, puderam formar somente uma trindade espiritual. Assim, eles podem cumprir apenas a missão de verdadeiros pais espirituais. Assim,
Jesus e o Espírito Santo dão renascimento apenas espiritual às pessoas de fé como seus filhos espirituais, restaurando-os em trindades espirituais. Cristo deve voltar na forma de um homem físico e encontrar sua noiva. Juntos, eles formarão na terra uma trindade perfeita com Deus e se tornarão os verdadeiros pais espirituais e físicos da humanidade. Eles darão renascimento espiritual e físico às pessoas decaídas, removendo seu pecado original a fim de poderem formar na terra trindades com Deus no centro. Quando as pessoas decaídas forem restauradas ao ponto de poderem estabelecer verdadeiros fundamentos de 4 posições centralizados em Deus, elas finalmente serão capazes de construir o reino do céu na terra, onde as 3 grandes bênçãos de Deus serão cumpridas.